6,4, coloque por favor. E eu quero começar dizendo que a paternidade, ela é um dom precioso e uma responsabilidade dada por Deus. Amém? Os pais são chamados a refletir o zelo, o amor e a sabedoria do nosso Pai Celestial. Ele é o princípio, amém? Nós vamos refletir, principalmente os pais, em como cuidar, orientar e amar os filhos. Assim, a paternidade não apenas molda a vida deles, mas também é uma oportunidade de ensiná-los sobre o amor e os caminhos de Deus. Amém? Então, você que é pai, você recebe a oportunidade de conduzir os filhos e ensiná-los conforme o amor e os caminhos de Deus. Amém? Olha o que diz Efésios 6,4, diz assim: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Amém? Então, a reflexão aqui é que o amor do Pai Celestial na paternidade, ela envolve um aprendizado com Ele, um caminhar, uma jornada de aprendizado com Deus, para que o pai possa seguir o exemplo de Deus, do Pai Celestial, na sua jornada também terrena. Amém? Quando nós refletimos sobre isso, nós vamos ver um grande modelo que Deus manifesta para os seus filhos. E aí nós vamos refletir sobre 3 pontos aqui importantes nessa jornada da paternidade, nessa jornada terrena que os homens que foram separados para ser pais, nem todo homem é pai, não é verdade? Assim como nem toda mãe também é mãe, mas tem aqueles que receberam de Deus esse privilégio. Amém? É um privilégio muito maravilhoso. Amém, irmãos? Então, nós vamos aqui, eu quero destacar três pontos importantes. O primeiro deles, o amor de Deus como um modelo para o amor dos pais. Amém? Vamos ler João 3,16. Esse versículo, todo mundo sabe de qual é salteado, não é verdade? Sabe, Vivi? Olha aí, a Vivi está até fazendo assim. Então, fica de pé e recita aí o versículo. É sério, tu não sabe de qual é salteado? Recita aí sem medo. Pode falar bem forte daí. Amém, muito bem. Ó, palmas aí, viu? Isso mesmo. Agora coloca aqui na tela, irmãos. Então é isso mesmo. O amor de Deus é um grande modelo para os pais. Deus abriu mão do seu único filho, né, em favor da humanidade. Ele tem também um amor doador. O nosso Pai Celestial, ele tem um amor doador. Ele se doou, ele se derramou em amor para nos alcançar todos os seres humanos. Amém? Então nós aprendemos aí que Deus amou o mundo de uma maneira sem igual. É incomparável esse amor de Deus, que ele entregou o seu único filho. Há um texto bíblico que diz que Jesus deixou de ser único para ser o primogênito. É diferente. Único, né, unigênito de primogênito. Quem é o único filho aí? Quem é o único filho? Ó, minha sogra é o único filho. Quem mais é o único filho? Eu não sou. Mas quem é o único filho tem o privilégio, né? É único, é só ele. Então, o privilégio, os olhos são voltados para ele. Geralmente, né, o filho único, ele tem muitos benefícios. E Deus, Jesus, quer dizer, abriu mão, recebeu, né, não se sentiu rejeitado por Deus, não se sentiu à parte, mas se sentiu que o seu pai o direcionou para um propósito maior. E ele abraçou este propósito, não é? E Deus, ele estendeu a filiação dele e absorveu mais filhos.
Amém? Ele estendeu aquilo que era apenas para o seu único filho, Jesus. Há muitos filhos. E agora Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Amém? Esse sacrifício de amor é o maior exemplo de paternidade que podemos seguir. Amém? Esse é um grande exemplo. Se você quer um exemplo de referência para seguir, apesar de você ver muitas pessoas no mundo de destaque, mas a principal referência de amor paterno é o nosso Pai Celestial. Amém? Assim como Deus nos ama incondicionalmente, os pais também devem amar seus filhos com um amor que não espera recompensa. Amém? Mas que busca o melhor para eles. Então, o amor de Deus, essa incondicionalidade do amor de Deus, ela expressa que ele não espera uma recompensa, ou seja, o que nós temos para dar a Deus? Hein, irmãos? O nosso louvor muda a característica de Deus? O que nós fazemos para ele na nossa finita vida vai alterar ou vai fazer com que ele seja um Deus maior por causa disso? Não. Mas ele sempre está buscando o melhor para nós. Amém? Ele não se afasta de nós. Ele não nos deixa sem qualquer tipo, né, de proteção, sem qualquer tipo de atendimento às nossas necessidades. Ele não vê, inclusive, o nosso imerecimento, não é? Ele nos alcança, ele sempre está de braços abertos para nos acolher. Não depende de nós, mas do seu amor incondicional. E esse amor é a referência, deve ser a referência de um pai. Amém? Estão compreendendo? Mas tem pai que diz assim: eu estou investindo no meu filho. Olha, filho, se tu, quando crescer, tu não me der tudo aquilo que... Não tem pai? Quem ouviu isso? Quem ouviu isso, pessoal? Quem já ouviu isso? Olha, estou pagando as contas para ti. Quando tu crescer, tu tem que me dar tudo em dobro ou a mais. Alguns pais, a gente escuta isso, não escuta? De alguns pais. Mas o amor incondicional do pai, revelado no amor que vem de Deus, ele não espera uma recompensa. Agora, claro, se você, pai, está ensinando bem os seus filhos, da mesma forma que você recebe o amor de Deus, se você consegue transferir, os seus filhos vão ser filhos gratos e vão demonstrar gratidão na sua velhice. Amém? Não adianta cobrar não, irmãos. Não adianta botar peso, porque afasta mais, né? O ideal é que você ensine, instrua conforme a palavra, né? Ensine os valores, ensine a honra, ensine como Deus deseja que os seus filhos procedam e, principalmente, que você seja o exemplo desse procedimento. Amém? Senão, não adianta ficar cobrando, né? Mas a gente escuta, eu já escutei de muitas pessoas assim, pais cobrando dos seus filhos, colocando um peso sobre eles, que quando eles crescerem, eles têm que, né? Mas poderão até fazer por obrigação, mas o melhor é fazer por gratidão e por amor. Amém? Estão me entendendo? Então, a estratégia não é impor, mas é cativar, é ensinar, né? É ser um exemplo também. O outro ponto, vamos ler lá em Efésios 6:4. Vamos ler Efésios 6:4. Nós lemos no início, não é? Já lemos esse primeiro versículo lá no comecinho? Coloque novamente. O outro ponto importante, nós falamos o primeiro aí, o amor de Deus como modelo para o pai, para a paternidade. Segundo, a instrução e o conselho do Senhor. Nós devemos ensinar, os pais devem não apenas criar filhos. Você não tem apenas que criar. Porque criar, todo mundo cria, sim ou não? Precisa ser pai nem mãe para criar, né? Mas
para ensinar, para educar, é essa a grande responsabilidade que Deus coloca sobre a paternidade. Ele diz aí: pai, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor, né? É importante instruir e aconselhar os filhos segundo os princípios da palavra de Deus. Significa ensinar-lhes sobre a verdade, sobre a justiça, sobre o perdão, sobre a graça de Deus. É moldar o coração dos filhos. Amém? Moldar desde pequenininho, desde o ventre. Amém? Eu me lembro quando eu estava grávida assim, hoje eu estava até falando que quando eu dava ainda com quase 9 meses eu andava de ônibus, não tinha esse negócio, né? Quem contemplou a minha gravidez sabe que eu não parava, né? Só quando foi na hora de parir mesmo, não teve mais jeito, né? Aí tinha que parar. Mas eu me lembro que ao longo das minhas 2 gestações, ambas, eu era muito ativa, mas sempre estava já ministrando, tanto eu quanto o meu marido. O Marcelo conversava também, ministrávamos sobre a vida dos nossos filhos no ventre. E era muito interessante que quando eles nasceram, nós orávamos com eles o Pai Nosso, cantávamos, e eles prestavam atenção. E a primeira coisa que eles começaram a fazer, quando começaram a falar, era cantar o Pai Nosso e orar o Pai Nosso. Amém? Então, esse ensino, ele vem desde cedo, né? Ter momentos com os filhos, fazendo, né, ensinando, mas também mostrando a verdade. Eles precisam ver na sua vida, pai, essa verdade. Amém, irmãos? Uma coisa da verdade que nós falávamos muito também em casa era falar a verdade. Então, nossos filhos nunca ouviram assim: olha, diz lá na porta que nós não estamos. Ou então, quando alguém ligava para a gente: nós não estamos, diga que nós não estamos. Nunca, né? Ensinamos os nossos filhos a mentirem, porque quando você faz isso, você está ensinando os seus filhos a mentirem. Não, mas é porque eu não queria falar com a pessoa. É mentira, né? Não existe meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Meia verdade é mentira. Amém? Então, se nós dizemos que o nosso Senhor, Ele é verdade, isso é um atributo dEle e que deve estar na vida do Pai e deve ser transferida para os filhos. A justiça deve ser vista também, como é que você toma suas decisões, como é que você ampara o outro, né? Não sei se seus filhos vão ser generosos, se ele vê também a generosidade na vida de vocês, né? Não tem como. Eu me lembro que quando nossos filhos eram crianças, assim, às vezes nós pais, agora meus filhos já estão adultos, né? E aquilo que eles aprenderam na formação deles é o que eles vão ser agora. As mudanças vão depender deles agora, não depende mais da gente, né? Porque já foram ensinados. Mas uma coisa muito interessante era a questão da obediência. Muitos de nós, pais, queremos que nossos filhos sejam obedientes, mas não ensinamos eles a obedecerem. Ninguém nasce obediente, sim ou não? Quem nasceu obediente? Eu não nasci obediente. Se não fosse o meu pai Olivar e a minha mãe Laíse, eu não seria obediente. Não é verdade? Então, esses valores, eles são ensinados. Agora tem aquele filho que ele tem uma tendência à desobediência. Tem aquele filho que tu diz, faz assim, ele faz o contrário. Tem filho que tu diz, anda por aqui, ele vai direitinho. Mas tem aquele outro, mas por que eu tenho que ir por aí? Por que isso? Por que aquilo? Né? Tem os questionadores. Eu era essa filha questionadora, né, minha mãe? Mas nós temos esses que têm a inclinação à obediência e tem aquele que é a prontidão para obedecer, e temos aquele filho que não tem tanta prontidão assim. E aí você precisa ensinar, né?
E o Senhor nosso, quando a gente olha para o nosso Pai Celestial, todos nós somos obedientes ao Pai Celestial? Quem é obediente ao Pai Celestial? Mais ou menos, né? Quem é mais ou menos? Quem é mais ou menos? Ele nos ensina, sim ou não? Se ele não nos ensinar a obedecer, tá difícil, não é mesmo? Então, quanto trabalho o nosso Pai Celestial tem conosco para que sejamos obedientes, irmãos? Quantas vezes ele nos fala para sermos obedientes? Quantas vezes ele nos mostra o caminho? E porque ainda assim desobedecemos, né? E quando é com nossos filhos, a gente já quer que eles obedeçam prontamente. Se não, é peia. O irmão já está até fazendo um gesto aqui. Coitadinho do Noah. O Davizinho já passou, né, Davizinho? Já passou por essa. Amém? Mas precisamos entender isso, que a obediência, os ensinos de valores, é responsabilidade dos pais. É responsabilidade da paternidade. Você quer o seu filho obediente? Vai custar seu tempo de trabalho para investir na obediência. Você quer que ele seja um filho verdadeiro, uma pessoa que não minta? Vai também necessitar que você gaste tempo nisso. Você quer que ele seja generoso, justo? Vai também precisar você gastar tempo nisso. Não é só o entretenimento, não é só tempo de qualidade jogando, brincando, viajando, fazendo. O tempo de qualidade principal que temos que ter com nossos filhos, você, pai, precisa ter, é ensinando valores para ele. E olha, isso tem uma fase para o aprendizado, para que não seja depois, no futuro, penoso. Se ele aprende, se você ensina bem enquanto ele é criança, até uns 10, 12 anos, você vai ter um adulto, um adolescente, um jovem, um adulto, que não vai te dar problema. Agora, se você não quer ter esse esforço, porque é difícil, irmãos, é uma decisão. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E ensinar os filhos é algo que é extremamente bondoso ou maravilhoso. É algo do bem. E nós não devemos nos cansar. Não é? É algo contínuo. É algo que você não pode cessar. Quando você cansa, você para, acha que não tem jeito, você vai pagar um preço caro depois no futuro. Né? E aí é complicado. Então, por isso que é importante, no dia de hoje, que é um dia especial, nós refletimos sobre isso. Você que ainda está com seus filhos pequenos aí. Amém? E os meus filhos que já estão grandes, agora é só orar, irmãos, fazer jejum por eles, dobrar o joelho, não te cansa também, mas já vai ser mais difícil, porque ele já está com o senso crítico dele formado, o intelecto formado, as ideologias formadas. Então, agora só quem pode mudar o coração do homem é o Pai Celestial. E aí você tem que ir de pai para pai, todos os dias, né? De pai terreno para pai celestial, pedir ajuda para que o Espírito Santo molde o coração do seu filho, se você não conseguiu fazer isso na infância dele. Amém? Ensinar a verdade, ensinar a justiça, ensinar o perdão. Como é que eu quero que eu ensinar perdão se eu não perdoo? Não é? Então, o perdão também é um exemplo. Não adianta você querer dos seus filhos algo que você não pratica. E isso é muito sério. A gente ouve, às vezes, muitos pais querendo que os seus filhos sejam algo que ele não é e nem demonstra ser. Aí é difícil, irmãos. É muito difícil. Esse filho ser aquilo que você quer que ele seja, mas você não é. Principalmente quando nós falamos desses valores. Então, é importante ter um coração perdoador. O Pai Celestial é um exemplo de coração perdoador. Sim ou não? Quantas vezes aí o teu Pai Celestial já te perdoou? Já perdi as contas, não é mesmo?
E aí o pai terreno também deve ter um coração perdoador. Amém? Seus filhos vão errar muitas vezes. Quando são pequenininhos, quando são crianças, adolescentes, jovens, vão errar. E você precisa ter um coração perdoador para não perder o seu filho, para alcançá-lo, para reconhecer as suas fraquezas. Amém? E receber a graça de Deus e manifestar a graça de Deus na vida dos seus filhos, moldando seus corações para que eles cresçam, como diz a palavra aí, permaneçam no caminho. Amém? E o terceiro ponto importante, vamos ler lá em Provérbios 13, 24. Coloque aí, Provérbios 13, 24. Ok? Esse texto ele vai falar sobre a disciplina. Ele diz assim: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Amém, irmãos? Amém? Você vê aí que a disciplina, ela revela um coração que ama. Não é? Quando a gente fala em disciplina, muita gente pensa assim, de bater, né? De espancar. Não é nada disso, né? Às vezes tem que fazer, às vezes, né, eu dei umas palmadinhas nos meus filhos, quando eles eram pequenos. Falávamos uma vez, 2 vezes, eu tinha uma regra em casa, o Marcelo também, a gente falava 3 vezes, né, com eles. Na 4ª, tinha uma palmadinha. Geralmente eles obedeciam até a 3ª, né, mas tinha vezes que não. E aí nós corrigíamos, era necessário corrigir, porque nós os amamos. E isso nós vemos que eles estão falhando, seguindo uma instrução que vai causar dano a eles, você precisa corrigir. Agora a correção, ela vai depender da fase da vida que o filho está vivendo, não é? Você não vai pegar um cinto e dar cinturada nos teus filhos até quando eles estão 15 anos, 20 anos, não é verdade? Você precisa ter diálogo, mas precisa corrigir. Quem já foi corrigido pelo Pai Celestial? Quem já foi corrigido, né? Aí você vai refletir assim, o nosso Deus, Ele é amor. Será que quando Ele te corrigiu, era para te fazer mal? Né? Então, essa palavra é para os filhos e para os pais. Quando o seu pai lhe corrige, ele não está querendo o seu mal, mas ele está lhe forjando para ser uma pessoa melhor. Amém? Então, às vezes, vai ser necessário, essa correção poderá ser um castigo, essa correção poderá ser limitação de algo que você gosta muito, né? Pode ser deixar de ter algo. Então, tem várias maneiras de corrigir, né? Mas isso demonstra que ele ama. Aquele que faz vista grossa, que vê o filho errando e não corrige, está moldando este filho para a perdição. Está moldando esse filho não para ter uma vida correta e uma vida plena no futuro, mas para uma vida de destruição. Amém, irmãos? Porque se o seu filho não ouve um não de você, ele não vai saber como é depois o não da vida, o não do patrão, o não da namorada, o não da noiva, da esposa. Amém? Então é importante você instruir com disciplina, você corrigir porque você ama. Se você ama, não tenha medo de corrigir, de dizer não, de não fazer todas as vontades do filho. Amém? Não faça todas as vontades do filho, senão você vai estragar esse filho. Depois nem tu vai suportar o filho. Amém? Tem filho que é insuportável. A culpa é do filho?
Não. A culpa é do pai que não instruiu direito o filho. E aí o filho vai ficar insuportável. Amém? Ou não amém? Então, a disciplina ela não é apenas uma forma de corrigir, mas também de ensinar e orientar os filhos no caminho certo. Você está orientando no caminho certo. Quando você orienta no caminho certo, vão ter momentos em que você vai ter que remover algumas pedras, você vai ter que tirar alguns obstáculos. E para isso, para exercer a disciplina, é necessário amor e paciência. Amém? É fundamental para exercer a disciplina, amor e paciência. Se você não tiver amor, peça para Deus. Se você não tem paciência, peça para Deus. Mas você não pode abrir mão de disciplinar os seus filhos. Isso reflete o caráter de Deus na sua vida. Isso reflete como Deus também nos trata. Então você não pode tratar os seus filhos diferente da forma que Deus te trata como filho. Amém? Estão entendendo aí? Eu não posso ser tolerante nem flexível demais. Você, como pai, não pode ser tolerante demais, nem também muito flexível. Você é pai. E o pai precisa ter amor, firmeza, coragem para instruir os seus filhos. Amém, irmãos? Então, como é que nós podemos refletir o zelo e o amor do Pai Celestial na paternidade? Só que esses 3 pontos que eu falei, são o exemplo que Deus dá a vocês, pais, na jornada. Agora, como na prática, você pode refletir esse zelo do amor do Pai Celestial na sua paternidade? Vamos ler lá, eu quero destacar um versículo que o meu esposo até utilizou hoje numa homenagem que ele fez aos pais, que está lá em 1 Coríntios 16, 13 e 14. Coloque aí, por favor. 1 Coríntios 16, 13 e 14. Olha o que diz o versículo. Estejam vigilantes, pais. Estejam vigilantes. Permaneçam firmes na fé. Sejam corajosos. Sejam fortes. Coloca o 14. Façam tudo com amor. Amém? Volta aí novamente esse versículo. E aí, quando eu digo a você que você precisa ser vigilante, você precisa orar pelos seus filhos. Você é o vigia, o sentinela dos seus filhos. Amém? E não é orar só quando o filho está doente, quando ele está, você vê que ele está em perigo. Essa vigilância, ela é constante. Vigiar sobre os seus filhos é estabelecer um muro, um muro de proteção sobre eles, sobre a vida deles. Desde agora até no futuro. Amém? Porque uma vez pai, pai para sempre. Sim ou não? É pai, agora a tua jornada, teus filhos vão embora, vão casar, vão estar com... Mas você vai continuar sendo pai ou mãe. Então você vai continuar sendo um sentinela dos seus filhos. Amém? Você precisa, para isso, permanecer firme na fé. Orar diariamente por seus filhos, pedindo a orientação de Deus sobre as suas vidas, sobre a sua vida para guiá-los, se eles ainda estão sobre a sua autoridade, sobre o seu domínio, e que eles se mantenham firmes no caminho da verdade. E para isso você precisa ter fé. Você precisa ensinar e guiar com fé. Os filhos precisam ver que os pais são homens de fé. Amém, irmãos? Homens que são sentinelas pelos seus filhos, que são firmes, que são corajosos. Amém?
porque você é uma referência para os seus filhos. Às vezes os filhos são inseguros porque eles não veem a segurança que os seus pais passam para eles. Homens inseguros, homens frágeis, como nós vemos hoje na sociedade, eles são derivados de famílias que têm homens que são pais frágeis também, inseguros, que não são firmes no ensino, que não são firmes na fé. E isso, irmãos, não estou falando das pessoas que não servem a Deus, estou falando da igreja. Nós estamos cheios de filhos frágeis por causa que são direcionados por pais frágeis. E eu não estou falando de fragilidade humana, estou falando de fraqueza mesmo, de comportamento, de inconstância, de homens que não têm segurança do que realmente querem da vida. E aí os seus filhos também vão ser filhos inseguros, que não sabem o que querem da vida. Amém? Está duro isso? Mas vocês precisam ouvir essa palavra. Os homens, pais, precisam ouvir essa palavra. É necessário, porque a nossa sociedade também é uma sociedade hoje doente, por conta de muitos homens que não estão sendo verdadeiramente homens e pais para os seus filhos. E nós estamos falando aqui numa plateia de homens que têm um exemplo maior, que é o Pai Celestial. Amém? E se você precisar de ajuda, você busca no Pai Celestial. Nos exemplos também que você pode seguir de homens que são firmes e corajosos também na condução dos seus filhos. Que haja força para conduzir. É necessário força, homens, para conduzir os seus filhos. Não é? Vai ter momentos, ainda mais se você tiver filhos homens, que o gogó deles começa a engrossar, aí você vai precisar também engrossar o seu. Não é, irmãos? É. Quem tem filhos homens aí? Quem tem filho homem? Não é verdade? Tem hora assim, começa ali pelos 5, 6 anos, já começa a querer engrossar o gogó, querer achar que sabe mais do que o pai, não é? E aí você precisa ser firme, né? Também as meninas, não é verdade? Não é só os homens, não, que os filhos homens começam a engrossar o gogó, não. As meninas também começam a querer, né, ir para cima dos pais. E você precisa amar, mas precisa ser forte para, né, não deixar se comover com a situação e agir por emoção. É necessário agir pela razão, muitas das vezes, né? Por conta de guiar os nossos filhos para o lugar seguro. Amém? Então, modelar um comportamento cristão no filho é necessário muita força, sim ou não? Principalmente na sociedade que nós vivemos hoje. Numa sociedade globalizada, em que você diz algo para o seu filho, ele vai consultar na internet se é verdade. Irmãos? Não é? Ou então ele vai dizer logo assim, eu já sei. Não, já sei. Eu já sei. Então você precisa ser forte. Ser posicionado no Senhor. Amém? Ter coragem para desfazer todos os pensamentos e paradigmas e sofisma que vêm contra a verdade de Cristo na vida dos seus filhos. Amém? Então, para isso você precisa ser um exemplo vivo do amor de Deus nas suas ações e nas suas palavras. Você precisa mostrar aos seus filhos como viver uma vida de fé e de obediência. Amém? Você precisa, pai, você precisa mostrar aos seus filhos como viver, não é apenas dizer para eles como eles têm que viver. Você precisa mostrar como viver uma vida de fé e de obediência a Deus. Amém?
Outro ponto importante também de como você pode manifestar, demonstrar essa paternidade celestial na sua paternidade para com o seu filho, é investindo tempo de qualidade. Quando a gente fala em investir em tempo de qualidade, não é só passear com os filhos, mas é tempo de qualidade ensinando a palavra aos seus filhos. Amém? Mostrando que separar um tempo para estar ali orando, separar um tempo para estar lendo a palavra, separar um tempo para compartilhar a fé, é importante. E precisa ser um tempo de qualidade. Amém? Você não pode priorizar a praia, a diversão, o jogo, o entretenimento e desmerecer a palavra. Isso é tempo de qualidade. Amém? Porque se você for priorizar outras coisas, você vai ter problema, irmão. Como é que você vai querer um filho dedicado, que entende os princípios de Deus, se você não está gastando tempo com ele nesse quesito, né? Joga uma partida de videogame bacana com o filho, futebol, viagem, faz... Legal, isso tem que fazer, irmãos. Mas um encontro de oração com seu filho, um momento ali com a palavra, né? E aí, isso não é tempo de qualidade. Então, além disso, escutar também o seu filho, parar para escutar, ouvir. Às vezes nós pais, e aí eu já me incluo também como mãe, nós queremos apenas falar muito, mas não queremos ouvir, né? Então é importante você parar e dizer assim: filho, como é que foi hoje? E deixa ele falar. Às vezes vão começar a falar umas besteiras, né? Vão começar a ver umas coisas. Às vezes meus filhos que já são adultos, adolescentes, eu sento lá e eles vão ver umas coisas que eu digo: meu Deus, vocês gostam de ver isso, é? Aí, a gente gosta. Então vou ver também, porque às vezes eu não acho legal, mas eu aprendo a gostar, né? Ultimamente já até gosto muito de ver doramas com os meninos. Né? Assisto aqueles doramas de hospital, que eu acho legal, né? Acho legal as histórias. Então, assim, são coisas que eles gostam de fazer. E esse momento de qualidade também vai refletir você ver e ouvir aquilo que os seus filhos gostam. Não apenas impor o que você gosta. Amém? Porque a gente tem muito isso, sim ou não, irmãos? E aí eu já incluo também as mães nisso, porque às vezes a gente quer que os nossos filhos façam aquilo que a gente gosta. Na nossa época, aí a gente começa com essa história, né? Quem tem essa história de na minha época? Pessoal, quem é assim? Só lá em casa? Não, todo lugar é assim. Na minha... A gente começa com essa história. Por que na minha época? Né, filhos? Não tem medo, não, de falar. Os pais de vocês também falam assim, na minha época. Né? Isso é da gente mesmo, a gente vai envelhecendo, vai ficando com esse negócio de na minha época. Então, amém? É bom você falar da sua época, mas também é bom ouvir a época deles. Compartilhar, se achegar nesse tempo de qualidade, ouvindo e conhecendo o que os seus filhos gostam, o interesse deles. É importante aprender o interesse dos filhos, porque se você dá esse tempo a eles, eles não vão buscar uma outra amizade, eles não vão buscar um outro coração, nem uma outra escuta. Você precisa ter uma escuta ativa para os seus filhos. O que é uma escuta ativa? Não esperar apenas quando eles estão com problemas que eles vêm falar com você, mas é provocar uma conversa, né? É perguntar, é conhecer o que eles gostam e perguntar sobre o que eles gostam, né? Aí você já começa uma conversa. É dedicar tempo para estar com eles, ouvindo, ensinando, compartilhando momentos significativos, porque isso fortalece o vínculo familiar, ensina também o valor do relacionamento e faz com que eles tenham uma referência. Amém? Uma referência. Vejam os valores que você tem. Nenhum pai é perfeito, mas
ele vai dizer, o meu pai não é perfeito, mas é o meu pai. O meu pai, Olivar, não era perfeito, mas era o meu pai. Quando eu começo a lembrar de muitas coisas que ele tinha, de valores, eu lembro assim, alguns desses valores, eu estou penando ainda para ter. E ele tinha. Uma pessoa simples, que tinha uma formação intelectual bem simples também, mas que tinha valores de integridade, de verdade. Né? E esse é um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Os nossos principais títulos que nós vamos deixar para os nossos filhos não são das nossas graduações, dos nossos, né, intelectos, mas dos valores, daquilo que nós passamos para eles. E dos momentos, das memórias que eles têm com a gente. Amém, pais? Concluindo, o amor do Pai Celestial na paternidade, ele é um chamado sagrado. É uma oportunidade de influenciar positivamente a vida dos seus filhos. Ao seguir o exemplo de Deus como Pai Celestial perfeito, podemos criar um ambiente onde o amor, a graça e a verdade de Deus são evidentes. Que a sua paternidade seja um testemunho vivo do amor de Deus para os seus filhos e para o mundo ao seu redor. Lembre bem, irmãos, que você não está apenas criando os filhos para você. Esses filhos, eles vão conviver na sociedade. Eles vão ser um marido futuro, ele vai ser uma mãe, vai ser uma nora, vai ser um genro, vai ser um empregado, vai ser um patrão, uma patroa. E aí, o que você está deixando, né, para a convivência de outras pessoas? Você precisa refletir sobre isso. Não é só na sua casa a sua influência, quando você exerce bem o seu papel de pai, quando você é um pai forte, corajoso, vigilante para com seus filhos. Quando eu falo de vigilante, não é para ficar vigiando, é para ficar intercedendo por eles, né? Quando você é forte e quando você faz tudo com amor, você vai estar produzindo pessoas que vão ser pessoas referências também de Deus sobre a terra. Referências de você e referências de Deus sobre a terra. Então, é algo muito importante. É algo tão, assim, precioso que Deus encarregou você, pai, sobre esta terra. Amém? Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça